Você pegar a sua empresa, criar uma sala, criar um data center, Uma equipe. se preocupar com equipe, se preocupar com energia cai, se preocupar com segurança, equipe de hardware quebra, então um não basta, você tem que ter dois. Estamos aqui com o Luiz Fernando, ele é diretor da OptaCloud e da Axist também. A OptaCloud hoje é a única distribuidora da Alibaba Cloud no Brasil. Tem que achar um meio termo, um pouco de nuvem, um pouco de edge, um pouco local, e cada empresa dosar isso da forma mais adequada possível. Esse é o melhor cenário que tem, o cenário de cada um, a gente não tem nada mágico. O edge é um termo que está aparecendo cada vez mais aqui no Brasil. Hoje em dia você já vê algumas empresas trabalhando já com edge. Então o edge é essa coisa próxima. Então posso dizer que é um data center muito pequeno que está perto de você. E aí, pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Arpix TechCast. Estou aqui com o meu parceiro Marcelo Bispo, CEO da Arpix. Vamos lá, empolgado aí, mais um episódio e um convidado especial, parceiro nosso. Bacana. Bom, estamos aqui com o Luiz Fernando, ele é diretor da OptaCloud e da Axist também. A OptaCloud hoje é a única distribuidora da Alibaba Cloud no Brasil, é isso mesmo, Luiz? Exatamente. Bom, seja bem-vindo aí. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Uma grande honra estar aqui, grandes parceiros aí para longo prazo aí, de um relacionamento de longo prazo. Bom, falar um pouquinho de mim então. Acho que eu trabalho hoje com duas empresas, né? Sou sócio de duas empresas, que é a OptaCloud e a Axist, né? Na OptaCloud nós somos distribuidores de cloud, né? Então existe sim distribuidor de cloud, para quem não sabe. Né? Distribuidor de cloud é aquele que resolve aqui no Brasil, né? E resolve aqui toda a parte fiscal, toda a parte contábil, né? E paga fora do Brasil a operação daqui, né? Nós somos os únicos distribuidores da Alibaba Cloud aqui no Brasil e estamos trabalhando com ela está entrando aqui no Brasil a partir do meio do ano que vem, já vai ter data center aqui, a estrutura aqui vai estar bem melhor, né? Já operamos desde 2022 com ela, mesmo os data centers estando fora, né? E eu também trabalho com a Axist. Na Axist é uma empresa mais de fábrica de software, de sistemas, e lá trabalhamos com desenvolvimento de tecnologias para o mercado de indústria, saúde, logística e vários outros segmentos. Bacana, Luiz. Bom, você estava falando da Alibaba Cloud, né? Que agora ela está vindo com uma operação forte no Brasil. E acho que um pouco antes da gente entrar no ar aqui, a gente estava conversando e você falou que ela é a maior... Isso, a Alibaba Cloud está no Brasil, né? Ela é a única empresa no mundo, se você olhar a estatística, que bate a AWS em alguma região. Então, por exemplo, na Ásia, né, ela bate a AWS. Então, ela tem uma presença muito forte, ela tem uma nuvem muito densa, digamos assim, né? Ela tem muitos POPs de acesso, ela tem uma estrutura bem grande. Ela opera, apesar de chinesa, ela opera muito bem nos Estados Unidos, ela não tem os problemas que a Huawei Cloud tem, por exemplo. Né? Então ela é muito fluida no mundo inteiro, né? E aqui no Brasil com certeza vai ser um grande sucesso. Eles já entraram no México recentemente, já tem operações aí na Colômbia e aqui no Brasil logo estaremos com o data center aqui operando. E a ideia é expandir para a América Latina toda daí. A ideia é expandir, né? Eu vejo a Alibaba inclusive como Alibaba Cloud, né, como talvez a última das grandes Big Techs que não tem de cloud, que não tem data center aqui no Brasil, né? Porque se você pegar as outras chinesas, por exemplo, todas já estão bem estruturadas aqui. A Huawei é muito bem estruturada. A gente trabalhava com Huawei também, trabalhamos com Huawei também. Ela é muito bem estruturada. A Tencent também tem data centers aqui. Ela que está chegando por último, mas vai chegar com tudo. E como que é o ecossistema deles, você que é especialista aí? Questão de certificações, as ferramentas ali. de dados, de hospedagem, de desenvolvimento, eles também vêm com essa abordagem ou vem mais focado em hospedagem só e na venda verdade, de a Alibaba Cloud ela tem como ela é de um grupo, né, forte no mundo que é a Alibaba, ela tem a linha de cloud, mas ela tem também a AliExpress e um monte de outros negócios, dezenas de outros negócios, né? Então, inclusive ela tem a Alipay, né, que é um sistema de pagamento, tipo Apple Pay, né? Então ela tem outros serviços e a ideia é trazer esses serviços todos para cá também. Né? Então, ao contrário de empresas que são só de infraestrutura, que é a IaaS, né, de infraestrutura, ela também é uma empresa que vai jogar lá na ponta, né, lá com os usuários finais. Então, ela entrega desde a infraestrutura básica até
né, produtos de alto valor agregado. Então, na China, por exemplo, eles têm sistemas de logística, sistemas financeiros, sistemas para banco. Então, eles trabalham desde a infraestrutura até sistema para negócio. Né? Então, com certeza, não estou dizendo que esses produtos virão para cá, né, tão fácil assim, Claro. né, mas é o perfil da empresa. Né? Eles têm uma diversidade enorme lá de soluções. Quando a gente fala de nuvem, a gente pensa muito em segurança, né? Como que aquele meu dado vai estar armazenado, segurança de tudo isso. E claro, na boca do povo não tem como escapar e falar, mas é uma empresa chinesa, como é que é isso? Como é que esse dado é armazenado? É seguro guardar lá? Acho que são perguntas que Sim. pessoas fariam, com certeza, Sim. né? Ótima E pergunta. como quebrar esse estigma, Na verdade, eu acho que sendo bem franco, existe sim uma imagem que foi criada lá de trás, mas não passa de uma imagem, porque, na verdade, se você pegar todos os certificados de segurança, tudo que tem, são data centers com mais alto nível de segurança, assim como os data centers americanos. Aliás, os data centers também estão nos Estados Unidos, né? Então, sim, todos eles passam. E outra, muitas vezes essas empresas, tipo a Azure, Alibaba, Huawei, qualquer um, eles ficam, além dos data centers próprios, eles também alocam dentro de outros data centers, né, de grandes redes de data center. Então, muitas vezes você pode ir num data center que tem lá dentro Azure e Oracle e Alibaba, por exemplo, né? Então, a segurança ela tem muita ligação com isso, que é a estrutura lá do ambiente, se ele atende todos os requisitos de segurança. Então, na prática, todos os data centers, né, e todas essas empresas Big Techs de cloud, elas têm o mesmo nível de segurança. Né? Todas elas vão ter o mesmo nível de segurança e vão ter o mesmo risco. Né? Todas elas. Sim. Sobre a questão de dados, de sigilo de dados, tudo mais, entra aí na questão governamental, né? Mas aí é uma questão de onde que o dado está guardado. Então, por exemplo, eu tenho um data center aqui no Brasil, o dado está no Brasil, o Brasil é regido pelas leis brasileiras, os Estados Unidos pelas leis americanas, né? E óbvio, né? Se tem um dado lá nos Estados Unidos, se o governo quiser atingir um dado seu, ele pode, né? É uma questão regional lá. Se está na China, o governo pode? Pode. Outra coisa o dado estar num data center aqui no Brasil, mesmo que seja de uma empresa chinesa, aí o governo brasileiro quiser mexer nele, ou o governo chinês quiser mexer aqui. Aí é uma questão de Estado. Ou de canetada. Né? É uma questão de canelada. Né? Então, assim, eu acredito muito no bom senso dessas empresas, eu acredito muito que os nossos dados, eles sempre estão bem protegidos. E lembrando que assim, a proteção do dado vai muito além de simplesmente o cloud, né? Isso vai mais da gente, porque o cloud é um lugar que você coloca as coisas, né? E ele te dá ferramentas para deixar aquilo seguro ou não seguro. Né? Você também consegue estar num cloud e não deixar ele seguro. Tá? Legal. O mercado nacional brasileiro é muito grande, né, no uso de cloud. E hoje fala muito das 4 maiores, né? Você vê aí a estratégia da Alibaba vindo para morder um bom pedaço, eles vão ser agressivos em custo? O que você tem visto aí dessas questões? Eu entendo que sim. Eu entendo que preço tem muito a ver com escala. Né? Então, por se tratar de uma cloud muito grande, ela dá uma escala muito boa e ela tem serviços também que tem hoje já um bom preço. Então, por exemplo, a gente tem clientes que ficam os dados armazenados nos Estados Unidos, na Virgínia e outras regiões, ou no México. Normalmente, quem está aqui no Brasil vai armazenar dados aqui na América, né, o normal, né? Então, assim, não vejo nenhum problema nesse aspecto, tá? Não vejo nenhum problema nesse aspecto. Legal, muito bom. E hoje, como que você tem aplicado nas suas empresas soluções da Alibaba ou na Axis também, que é outra vertical que vocês trabalham, essa parte de indústria, né? Tem um grande desafio, a gente até conversou em outros episódios também com o pessoal especialista, em negócios que são de chão de fábrica ou que tem alguma tecnologia ali, talvez mais analógica, tem essa dificuldade de contar com soluções de cloud, né? Sim. Você vê que é um diferencial que vai poder abraçar esse mercado aí? Eu entendo que assim, a solução, vamos falar por exemplo do segmento industrial, né? Eu acho que no segmento industrial a gente tem uma demanda
muito forte de computação, sempre, Sim. principalmente com o advento de IoT, né? Então, a internet das coisas, a internet das coisas industrial, né? O IIoT, né? Então, ele é uma coisa que demanda muita estrutura. Nuvem é uma opção mais fácil de pensar. Claro, a indústria ou a empresa ela pode criar a sua própria estrutura, ela pode criar o seu próprio data center? Pode. Você pode usar um data center privado? Pode. Por que as pessoas usam a nuvem pública? Porque ela está utilizando uma estrutura que ela vai ter menos problema para se preocupar. Então, ela vai usar a estrutura de segurança da nuvem pública, ela vai usar os serviços já gerenciados da nuvem pública, né? E ela vai se preocupar e gastar menos tempo com essas coisas, né? Então, assim, ele cola na indústria? Cola. Claro que assim, a gente tem muitas regiões no Brasil que tem ainda uma internet problemática? Pode ser, né? Indústria, fábricas e outras áreas que demandam tem um processo crítico e demanda informações em tempo real, a gente não tem como trabalhar nela sem pensar em edge computing, né? Então a gente tem que entender o seguinte: vamos supor, eu sou uma fábrica, essa fábrica está lá coletando os dados de produção dela, por exemplo. Esses dados eles vão ser guardados na nuvem, eles vão estar acessíveis na nuvem e tudo mais, porém, não precisa ser agora, né? Ele pode ser guardado na nuvem e tratado no momento adequado de tratar na nuvem, e em tempo real ele está processando. Então vamos supor que você tem ali uma máquina que está rodando, tem um software de visão computacional na máquina que está analisando ali a qualidade de algum produto. Aquilo tem que rodar ali no edge, tem que rodar ali local, né? Tem que estar perto ali do cara. Não precisa estar dentro do servidor do lado da máquina, mas pode estar dentro do data center dessa empresa ou no data center próximo a essa empresa, né? E ele vai fazendo esse meio mais próximo e sincronizando com a nuvem. Então, não tem como pensar hoje que todo mundo é só nuvem. Sim. Eu acho que essa questão, ela foi... No passado, todo mundo falou, vamos todo mundo para a nuvem. Né? Depois, agora, todo mundo falou, não, tem meio termo. On-premise morreu. Nem tudo lá, nem tudo cá. Aí ficou... mas tudo on-premise é bom? É muito caro. A tendência é ainda ser mais caro. Né? Você pegar a sua empresa, criar uma sala, criar um data center, uma equipe, se preocupar com equipe, se preocupar com energia, né? Energia cai, né? Se preocupar com segurança, equipe de segurança, né? Equipe de hardware quebra, então não basta, você tem que ter dois, né? Então assim, tem que achar um meio termo. Então um pouco de nuvem, um pouco de edge, um pouco local, né? E cada empresa dosar isso da forma mais adequada possível. Esse é o melhor cenário que tem, o cenário de cada um. Não tem nada mágico. Fala pra gente um pouco mais do Edge. Você tem encontrado ele aí no mercado? Tem usado? Eu acho que o Edge é um termo que está aparecendo cada vez mais aqui no Brasil, né? Hoje em dia você já vê algumas empresas trabalhando já com Edge, né? Então, o Edge é aquele, como é que eu posso deixar bem simples? É aquilo que está mais próximo ali do teu... Né? Então, eu vou dar um exemplo. A geração do dado ali. Você está ali assistindo um filme da Netflix, né? E o teu filme dispara rapidamente. Por quê? Porque aquele filme está próximo de você, em algum lugar próximo de você. Ele não foi buscar lá no data center principal, que fica lá nos Estados Unidos, em algum lugar. Sim. Ele já foi espalhado, ele está já no CDN próximo de você e você está acessando ele. O Edge, vou usar isso como exemplo, né? É algo muito próximo. Então, por exemplo, eu tenho lá uma máquina, voltando ao exemplo da fábrica, né? Fábrica, né? Então eu tenho uma máquina que está ali trabalhando, coletando milhares de informações por segundo da máquina, e esses dados eles estão ficando ali perto em algum lugar, pode ser no data center local e tudo mais. Então o Edge é essa coisa próxima, né? É essa coisa próxima que está ali, que não precisa estar ali, pode estar na infraestrutura próxima, pode estar no pé de uma antena de celular, na região, né? Mas o que acontece? O tempo de acesso entre um e outro é muito, muito curto. Né? E depois o Edge resolve isso e sincroniza com a nuvem. Né? Então, posso dizer que é um data center muito pequeno que está perto de você. Um caixote, assim? Aí tem várias formas que daria para a gente trabalhar isso. Né? Uma forma que é muito comum, e tem empresas brasileiras que trabalham com isso, é usar a antena de celular, por exemplo. Essas antenas que a gente vê no beira de estrada. Né? No pé dela, lá, coloca lá um rack, né, um protegido de chuva e tudo mais, né, tem lá um conjunto de servidores lá dentro, e ele aproveita ali aquela estrutura de energia, aquela estrutura da antena para virar um nó de edge. Né? Então,
Isso é uma coisa que cada vez vai ser mais comum. Legal. Então, inclusive, eu vislumbro que assim, cada vez a gente vai ter menos servidor dentro da empresa e servidor perto da empresa. Não dentro da empresa, não precisa ser seu. Você só precisa que ele seja acessível de forma rápida. Né? O que não elimina a cloud. A cloud sempre vai ser necessária. Porque nunca o Edge vai ter o poder da cloud. Né? Então, eu entendo o Edge como complemento do cloud. Né? E aí ele seria o quê? Próprio das empresas ou terceirizado? Normalmente vão ser empresas que vão estar provendo, né, esses serviços. Claro que a empresa pode criar dela. Vamos supor que você é um grande produtor, né, de agricultura do Mato Grosso e você tem lá uma região vasta. Aí você investe em nós, né, de data center, pequenos data centers em toda a sua região, que vai estar conectando, né, com um tempo acessível legal, com a sua estrutura necessária ali, né, e eles vão ter link com a internet que vai escalando os dados para a nuvem da forma mais adequada. Né? Então, assim, cada caso é um caso. Né? Cada Depende caso é um do caso. bolso e da Depende arquitetura. do bolso e né? da vontade, né, de fazer tudo isso. Você iniciou falando sobre a IoT, né? E nos últimos 10 anos, mais fortemente, a gente acompanha a indústria 4.0, foi falado muito, né? Dos softwares novos que vieram, as tecnologias. Você vê que a indústria 4.0 já chegou no seu ápice, pelo menos aqui no Brasil, o que tinha para explorar, a galera explorou, ainda tem muito para ser feito ainda. Tem muito a ser feito. Eu acho que a gente já está hoje falando de indústria 5.0. Pois é, eu vi né? isso esses dias. A gente está falando de indústria 5.0, mas se você olha a realidade brasileira, né, a gente está bem longe disso. Qual que é a diferença entre elas? Teve uma 2.0, 3.0 ou a galera deu um banho de loja e já saiu 4.0 já? Não. A indústria 4.0 ela vem de uma evolução, né? Desde a 1.0, do TEAR, passando por essas etapas até chegar na 4.0. Mas a 4.0 ela vai pregar o quê? Ela vai pregar o nível de automação na máquina, né? Sem se preocupar tanto com o ser humano. Né? A 5 já tem a preocupação do ser humano. Né? Então, se você olha o cenário, voltando na pergunta da 4.0 no Brasil, né? A 4.0, se você olhar, sei lá, na Alemanha, né, tem um nível de tecnologia nas máquinas muito diferente daqui. No Brasil tem muito processo manual, muito processo de manufatura manual ali, muitas áreas que as pessoas, ao invés de ter uma máquina, usam áreas, tem setores inteiros manuais que estão fazendo uma coisa que em determinados países tem uma máquina que está fazendo. Por quê? Porque quer? Não, por causa do custo de trazer essa máquina para cá, por causa dos incentivos que tem, enfim, e acaba sendo mais prático fazer isso. Então, o Brasil, por exemplo, ele tem muita mão de obra manual envolvida na indústria. Né? Então, eu entendo que a 5.0 vai resolver alguns problemas que a gente criou na 4.0. Um pouco do que eu vi assim, referente a 5.0 falam-se muito da IA sendo aplicada também nos processos. Né? Sim, porém, a IA sendo aplicada no processo, você pode dar 2 tons para isso. Né? Então, um tom é automatizar o processo, robotizar o processo e fazer o processo não precisar de humano. Outra coisa é você usar a IA como um recurso complementar ao serviço humano. Claro que isso valoriza os cargos que sobrarem na indústria. Né? Então, assim, claro, há uma automatização, há uma redução de cargos manuais? Há. Né? E isso acaba valorizando também. Então, eu gosto de pensar na IA como o complemento, como aquilo que nos ajuda, né? Até porque não dá para pensar de outro jeito mais hoje em dia. Né? O negócio já foi, já aconteceu. Né? Já aconteceu no dia. Já aconteceu, então eu acho que a gente tem que aprender a conviver com ela e bola para frente. Não dá para dar ré nisso aí, não. Legal. E as suas empresas hoje têm ajudado os outros negócios a atingir esse 4.0, 5.0? Quais iniciativas vocês têm feito mais? Aí onde vocês estão navegando para... Acho que a gente participa de parte desse processo, né? Pensando que 4.0 a gente está falando de toda uma cadeia, né? A gente pode pensar ele desde a venda até a produção da matéria-prima base, né? Então dá para você enxergar um cenário completo. Né? Então eu acho que a gente foca muito em uma etapa do processo,
né? Que é aquela etapa entre você consumir, transformar e gerar o acabado. O processo de transformação. Que é o processo de transformação. Então, eu entendo que a gente tem um efeito aí nessa etapa que é considerável. Com sistemas para produção, com sistemas para estoque, sistemas de monitoramento, né, várias formas. Muito na questão de sensores, de gestão de dados, né? De trazer esses dados para que gerem insights para o chão de fábrica, né? Exatamente. E eu acho que essa questão do dado, ele tem um aspecto interessante, que é assim, a gente vem de uma automação fabril, onde a gente vê CLP, fios ligados na máquina que estão ali propagando, Modbus e outras tecnologias, né, já de uma certa época que ainda reinam no mercado. Né? Sim. E eu acho que você vem de encontro com isso, com um conceito de IoT, né, um conceito de internet das coisas, né, onde você passa por uma simplificação desse processo. Claro que hoje a gente tem uma preocupação de pegar aquela máquina que é de 1990, colocar um aparato eletrônico nela para ela saber falar em linguagens novas. Né? Então, conforme as máquinas forem evoluindo, elas vão conversar melhor com a IoT. Sim. Mas hoje, no cenário brasileiro, a gente tem muitas máquinas, né, que ainda não falam a linguagem adequada para a gente fazer uma automação ágil e simples, grande, assim, né? Então, você tem todo um trabalho que você tem que fazer próximo à máquina para converter o dado dela. Aí você pega o gestor querendo falar de aplicação de IA, mas na linha de produção dele é na mão lá. Exatamente. Então, tem esse contraste, né? A gente está ali usando uma IA avançada em algumas coisas né? E do outro lado você vê que a gente está patinando em alguns temas. E como tudo tendo que ser equilibrado ao longo do processo, né? Sim. Se conseguindo trazer todos esses avanços tecnológicos, traz um ganho para a empresa quase imensurável. Né? Sem dúvida. É claro que o industrial ele sempre busca a redução do custo. Né? É difícil você achar alguém... Industrial não, empresário. A grande missão dos gestores das empresas é conseguir maximizar suas margens. Né? E muita gente vê, né? Enxerga e tem clareza de como que a IA, como que esse tipo de atividade reduz esse custo. Reduz. Claro que você tem um custo para saber o custo, para reduzir esse custo. Né? Mas que ele reduz. Então, se você tem um projeto bem aplicado, né, e que vale a pena aplicar, aplique porque vale a pena. Né? Não tenho dúvida que isso dá um resultado. Esse projeto que vocês estão participando aí, saindo um pouco de indústria e um pouco mais para o cloud, tem alguns detalhes técnicos aí que vocês podem adiantar para a gente, para a nossa audiência, sobre soluções, sobre... né, essa parte de infraestrutura, quem tem investido hoje em GCP, em OCA, em AWS, pode esperar aí novidades, começar já a correr atrás disso daí, como que tá? Já está sendo vendido para o Brasil? Sim. Você está falando da Alibaba Cloud, né? A Alibaba Cloud já é vendido para o Brasil desde sempre, para falar a verdade, né? Só que antes, a gente começou a operar com ela em 2022, e a gente começou a faturar aqui, né, emitir nota, né, pagar imposto aqui da operação toda, mas antes você conseguia usar, e tem muita gente que usa também a Alibaba Cloud aqui no cartão de crédito, ou contratou de fora, né, do Brasil. Então, a nossa missão aqui é resolver aqui a oferta brasileira, né? Então, é emitir a nota fiscal, é resolver, é cobrar em boleto e tal, é resolver essa operação aqui no Brasil. A parte burocrática. Né? A parte burocrática. E, claro, né, fazer... Essa transferência de conhecimento e de tecnologia do que tem dentro das ferramentas da Alibaba. O que a Alibaba é muito forte? Né? É uma boa pergunta isso. É muito forte mesmo. Aí entra também uma questão até de opinião minha por trabalhar com clouds. Eu já trabalhei com várias clouds, né? Com chinesas, com americanas. E eu acho que o grande diferencial da Alibaba... Porque, assim, se você olha qualquer cloud do ponto de vista de arquiteturas de infraestruturas, os IaaS, né, que são a parte mais básica ali do cloud, são muito similares. Todos eles têm serviços muito similares. Todos eles têm bucket para guardar coisas, arquivos. Todos têm serviços de banco de dados gerenciados. Todos têm máquinas virtuais. Todos têm, sei lá, um monte de coisas básicas. Onde que está o diferencial, na minha opinião, da Alibaba? Na IA. Eu acho que o que eles vêm fazendo com a inteligência artificial é uma coisa muito bacana.
eles têm eles têm uma solução dentro deles, né? Dentro da arquitetura deles, que dá para trabalhar com várias LLMs do mercado, né? Várias IAs do mercado, desde abertas, né, até fechadas, do Facebook, né, até fechadas, até GPT e tudo mais, né? E eles têm a Qwen, né, QWN, que é da própria Alibaba, né, que é uma ferramenta fantástica, né? É uma ferramenta fantástica, é uma IA muito, muito boa, muito prática de trabalhar, muito produtiva, né, que dá bons resultados, boas respostas, dá uma boa conversa com ela, né? Então ela é uma coisa muito aplicável e ela é open source, né? Então ela é aberta, né? Então, ao contrário da GPT, né, do Google, a gente tem aí junto com a Llama, né? A Llama ela encaixa aí no open source, que é do Facebook, né? A gente tem aí a Qwen também que ela fica open source. Então isso é uma coisa muito positiva, né? Porque isso nos dá um pouco mais de poder sobre a tecnologia que vai usar dentro da nossa empresa, né? Então, o fato da gente simplesmente ficar assinando um monte de serviço na internet e ficar mandando os dados para um monte de empresa me assusta um pouco, né? Então, quando eu vejo soluções que a gente pode trazer para mais próximo de nós, sim, colocar na nossa estrutura, criar de forma privada uma estrutura para isso, me dá um pouco de paz, né? É uma coisa mais da segurança. Esse é um projeto 2026 que vai fortalecer. Fora isso, como que vocês estão lá para o ano que vem? Que vocês estão colocando um planejamento estratégico lá de mercado, de soluções, embarcar alguma novidade aí nas ferramentas? Olha, acho que eu posso dizer que 70% do planejamento é investir em IA, né? São projetos de IA, tem bastante demanda de projetos de IA, dos mais variados tipos, desde projeto de visão computacional com IA, né, até projetos conversacionais, projetos de atendimento, projetos de atendimento telefônico, URA, né, esse tipo de coisa, além da tradicional IA aplicada à análise de dados, né? A IA aplicada à análise de dados, para a gente, é um dos grandes desafios sempre, né? Porque eu acho que ainda a gente não atingiu essa capacidade toda dela. Então, eu acho que... E outra, é muito rápido, né? Então, o que a gente vê hoje são coisas de 2 anos para cá, e o que a gente vai ver o ano que vem é difícil até de adivinhar, mas o caminho que a gente está é esse, tá? Cada vez mais. Parece que as coisas estão cada vez mais aceleradas, né? Assim, de lançamentos, Sim, é difícil de acompanhar. Até. Sim, é difícil de acompanhar. Uma coisa que a gente acompanha bastante aqui nos episódios, né? Bastante gente do mundo de RP nos visitam aqui. E tem uma tendência que a gente vem acompanhando, vendo nas feiras e vendo como os players estão se movimentando, que é o RP Composable, né? Que é cada vez mais ter especialistas lá. Você já tem sentido, você como especialista de indústria, essa movimentação, os RPs buscando mais parcerias, buscando fortalecer esse ecossistema de chão de fábrica? Eu vejo que as empresas de RP, né, e aí é um chute meu, né? Eu vejo que as empresas de RP, normalmente, elas têm um bom mercado, elas têm muitos clientes, elas não têm, no geral, uma preocupação com módulos acessórios ao RP, né? Porque aí ela abre para outras empresas que são especializadas. Então, eu prefiro ver que a gente tem empresas mais generalistas e empresas mais especialistas, né? Se a gente for pensar na empresa generalista, eu acho mais do que natural que elas virem um marketplace de soluções naturalmente. Sim, né? Então, é que ela consiga se conectar cada vez mais nos especialistas. Porque, às vezes, para o generalista, não é vantagem para ele investir num produto especialista, porque ele... Né? Se ele está indo para cá, quer dizer que ele não está indo para lá. Né? E o especialista, ele escolhe o lugar que ele vai ficar e fica ali batendo até vai fundo naquilo ali. Né? Então, eu entendo que o especialista fazer um marketplace de soluções micro para o segmento dele já é uma boa. O generalista fazer um marketplace de soluções para a gama que ele atende é uma coisa melhor ainda. Né? Então, essas empresas elas têm uma vantagem muito boa na mão, se elas conseguirem trabalhar isso dentro do... Você vê aí várias empresas já de RP,
né, fazendo esse tipo de coisa. Então, de aquisições, de exato, porque o potencial que elas têm de vender coisas dentro do ecossistema delas é absurdo. Então, fazer upsell, cross-sell. Né? Exato. Então ela começa a vender produtos especialistas, começa a vender tecnologia, começa a vender cloud, começa a vender IA, né? Começa a vender ferramentas de IA e as pessoas vão consumindo isso porque ela é dona do mercado, do canal. Né? Então ela criou um canal de venda. A SAP é o maior exemplo disso. Né? A SAP ela tem um canal de venda fantástico e através desse canal de venda ela consegue ofertar muita coisa além dela. Né? A TOTUS no Brasil acho que é um bom exemplo disso também. E a gente da Arpix navega nessas parcerias, na sinergia aí. Sem dúvida. Estamos sempre no mercado. Aí. Sem dúvida. E eu entendo que esse é a solução natural. Naturalmente isso tem que acontecer. Sim. Né? Show de bola. E lá dentro da Axist, Luiz, qual mais projetos além do chão de fábrica e logística que você comentou? Tem mais alguma coisa? A gente tem também uma atuação significativa na área de logística, né? Operações como WMS, esse tipo de coisa. Né? E a gente acaba tendo operações também de serviços em cima de cloud, né? Que são projetos aí especialistas, né? E projetos de fábrica de software também. Legal. Né? Então a gente acaba atuando mais mais nessas áreas. Tá? Como que no mundo de software, construção, né? Como que está a aplicação de IA lá no dia a dia? Vocês têm lá uma célula de inovação que tem testado essas ferramentas, veio para otimizar a construção de código, de software, porque pelo que a gente tem visto, todas as empresas dizem que construir código vai ser diferente em 2026 para frente. Já tem sido, né? Eu vejo assim, né? Eu vejo que do mesmo jeito que lá atrás, lá na época do Clipper, do COBOL, a gente programava em preto e branco, né? Eu sou dessa época, eu sou tiozão. Você é da tela verde? Luiz? Eu sou da tela verde, que ficava assim, que trek, né? Então, assim, eu sou dessa época, né? Meus primeiros projetos eram em COBOL e Clipper, eu sou bem velho, né? Na tecnologia, né? Então, assim, eu entendo que a tecnologia ela veio evoluindo várias coisas. Ela evoluiu na forma de armazenar, ela evoluiu na forma de visualizar. Então, de um tempo para cá, as coisas estão cada vez mais visuais. E eu entendo que a IA aplicada a sistema, ela é mais um passo dessa evolução. A IA faz a gente pensar o sistema de uma forma diferente, né? Então, eu não estou falando aqui na capacidade ou que ela vai substituir, ou que ela... Não estou falando disso. Estou falando assim, que ela é mais um passo. Então, até um tempo atrás, a gente fazia uma tela com um monte de botão. Hoje em dia, se a gente vai fazer uma tela, a gente já pensa, se essa tela só tivesse um chat, um prompt, ou eu pudesse simplesmente falar com ela. Então, na verdade, a gente está evoluindo, né? A gente está dando mais um passo aí na evolução de como que o software, porque no final das contas é disso que a gente está falando, Exato. Como que a gente conversa com uma máquina e como que a máquina conversa com a gente. Então, eu entendo que essa fase que a gente está passando é mais uma fase, né? E eu espero de verdade que as máquinas continuem falando com a gente e que a gente continue falando com a máquina, que a gente evolua nas normas e tudo mais para que a IA não passe disso também, né? Que exista um mercado, tem um movimento, né, que diz que ela acumulando um nível de inteligência que hoje ela não passou do ser humano ainda, né? Eles dizem que ela está ali em 140, 144 de QI ainda, né? Tem seres humanos ainda que eu gosto de pensar na IA como um negócio. Aí eles falam que se ela passar disso, chegar num ponto aí deixa de ser um negócio. Ela começa a se alimentar de ponto que ela fala assim, não vou mais atender vocês. Já pensou? Então, assim... Tem que saber onde desligar esses servidores aí. Por isso tem que falar oi, bom dia lá, porque senão... Eu falo. O pessoal fala, você tá gastando token à toa, falando bom dia, obrigado. Eu gosto de pensar nisso, que a IA ela é uma ferramenta para a gente usar no dia a dia, é para ajudar a gente, é para fazer as pessoas conseguirem fazer com mais eficiência, o que é isso que a tecnologia em sistemas vem fazendo nas últimas décadas. E voltando no que você falou, como que aplica isso no desenvolvimento, em fábrica de software, eu vejo isso com bons olhos, mas é mais ou menos assim. A IA, ela te potencializa. Se você é bom, você vai ficar muito bom. Se você é um idiota, você vai ficar mais idiota. Né? Então, assim, a IA aplicada na programação não foge disso. Então, ela potencializa o que você quer fazer,
né? Para pior ou para melhor. Então, se você é um péssimo arquiteto de tecnologia, você vai continuar sendo um péssimo arquiteto de tecnologia, usando a IA do jeito que a gente tem usado hoje. Que ela é bem obediente, né? Mas eu imagino que, assim, e a gente não está nessa fase ainda, porque quando a gente vê ferramentas de desenvolvimento que ajudam o desenvolvedor, a gente está vendo muitas ações individuais. Né, que são ações individuais. Você baixou ali o cursor, baixou alguma coisa, baixou uma IA, ou pegou um bloco de código, colocou... Cara, beleza, legal, ele consegue fazer um código para você, ele consegue fazer um sistema, tudo mais, mas quando a gente trabalha com software, não é disso exatamente que a gente está falando. Até aí ela está automatizando um pedaço. Né? Mas o que a gente precisa pensar na IA no desenvolvimento é na arquitetura de um todo. Então, quando eu penso assim, eu tenho um software que vai fazer uma loja que vai fazer venda de caneca. Né? Beleza, eu tenho o software, eu tenho a estrutura, eu tenho a nuvem, eu tenho a camada de banco de dados, eu tenho a camada de armazenamento. A IA, você tem que enxergar ela para trabalhar com todos esses aspectos, não só com o desenvolvimento, mas com toda a arquitetura em volta do teu produto. Né? Eu acho que respeitando todas as normas, tendo ISO, tendo todas as normas sendo atendidas e não ficar à mercê também de... Né? Porque é o risco de cada código de problemas ou de você ter uma dificuldade depois de dar suporte, né? Isso que a IA fez, é uma coisa muito complexa. Então, assim, você tem que desenvolver muita metodologia e norma para conseguir trabalhar com ela de forma de verdade, de uma forma correta. Consistente. Né? Eu acredito que é otimizar e orquestrar todo o seu dado para que ela consiga extrair aquilo da melhor maneira possível. Exatamente. Né? Sem fazer besteira. Né? Sem alucinar. Sem alucinar. Porque... Outro dia eu até brinquei com o Marcelo. Falei, por que a IA não pode alucinar? A gente alucina às vezes. É verdade. Porque ela trabalha pra gente. Então, ela é uma coisa que faz ali o que a gente está pedindo e assim, a gente tem que prezar para fazer ela ficar cada vez melhor, alucinar menos e tornar mais produtivo, tornar nosso dia mais produtivo. Né? É o que nós dizemos lá na Arpix, né? Que a ideia da IA trazer para o dia a dia os desafios que a gente fala com os nossos arquitetos não é de substituir pessoas, e sim de melhorar o dia a dia de trabalho deles, de trazer, né, uma maior velocidade ali, que ele possa focar no que realmente agrega valor. Então, complementando, acho que é isso, né? É muito de otimizar, potencializar aquilo que a gente faz. E acho que o desafio é esse aí para 2026. Exatamente. A gente que desenvolve soluções, colocar no dia a dia, não só para os clientes, como a gente tem feito já lá na ponta, né? Mas trazer de fato para o dia a dia ali, né? Eu concordo. Bom, Luiz, estamos caminhando para o final aqui. Queria agradecer a sua presença. Bacana. Foi trazer esses insights aí do mundo tecnologia, falar um pouco também do projeto do Alibaba Cloud, que está vindo com tudo aí para o Brasil ano que vem. Acho que é muito bacana para o pessoal de tecnologia ter esse conhecimento, porque às vezes é uma informação que talvez não chega, né? Não chega na ponta ali, né? E acho que saber que é uma opção, que é uma possibilidade das pessoas irem para o Alibaba Cloud, que já é uma empresa tão consolidada aí no mundo das nuvens, né? Bom, obrigado, Marcelo. Mais um podcast junto. Tamo junto. Obrigado, Luiz. Obrigado aí, meu. Prazer estar aqui com Luiz. vocês. Obrigado aí. Até a próxima. Bom, obrigado a você que acompanhou até aqui o Arpix TechCast. Curta, comenta e compartilha. E nos vemos na semana que vem com mais um episódio. Um abraço e tamo junto. Até mais.